Boa tarde. Cruzeiro com essa chance na terça-feira de terminar aí em primeiro lugar do grupo, né? Mas ao longo da competição passou por uma série de adversidades, o pessoal falou que até cogitou-se, né, a chance do Cruzeiro ficar fora e o cenário se modificou, né? Fala um pouquinho dessa caminhada do Cruzeiro até essa chance agora de terminar em primeiro no grupo. Boa tarde a todos. Não foi o início como nós esperávamos na Libertadores, já de cara com uma derrota, depois também com um empate em casa. Isso, quer queira que não, mexe com nós também, com os torcedores, com todo o ambiente aqui no clube. Porém, fomos colocados à prova já, logo depois também Brasileiro, Copa do Brasil. E com a nossa força do elenco, com todos juntos, conseguimos superar esses jogos difíceis que tivemos, reconquistando a nossa moral, reconquistando nosso bom futebol, junto em jogos difíceis e que nos deu muita moral e que agora nos deixou numa situação boa. E tanto é que agora nesse último jogo podemos até ser líder do nosso grupo e é o que nós vamos buscar. E você acredita que terminar em primeiro nessa fase classificatória seja realmente um diferencial interessante, decidir em casa? Você acha que é um fator interessante para o Cruzeiro terminar em primeiro? Faz diferença nessa competição? Eu acredito que sim, e isso que nós vamos buscar com uma vitória. Na minha opinião, eu vejo vantagem, e qualquer vantagem que nós conseguimos obter, eu acho que é importante para a nossa sequência. Lucas, o Cruzeiro vem aí nesse momento de 3 competições e o elenco tendo pouco tempo para poder descansar. A gente já falou disso na semana que antecedeu esse período do Cruzeiro. O que aquilo que o Cruzeiro treinou vai refletir agora nessa sequência aí que o Cruzeiro tem de jogos brasileiros e Libertadores? A gente sempre comenta que jogos assim, um atrás do outro, com apenas 3 dias de recuperação, é pouco, fica aquele ditado, é desgastante e tudo. E realmente só nós jogadores que jogamos sabemos, inclusive até, sei lá, pessoas que jogam uma pelada, que brincam ou que fazem atividade física, mesmo que não seja em alto nível, no outro dia está bem cansado. E com nós não é diferente, eu vejo que é muito válido essa rotação também, provando também a força do nosso elenco. E agora tivemos alguns jogadores poupados nessa última rodada, até conversando com alguns jogadores que realmente estavam bastante desgastados e que a gente quer aproveitar agora nessa Libertadores, nesse próximo jogo, que entrar todo mundo inteiro e fazer uma grande partida. Você falou de entrar todo mundo inteiro, tem a volta de 2 jogadores importantes no elenco, que é o caso do Edilson e também do Thiago Neves. Não se sabe se vão começar como titulares, mas tendo também o reforço desses atletas, desse momento aí de aperto de calendário, é muito bom. É muito importante, jogadores experientes, o Thiago tanto como o Edilson. Isso fortalece todo o grupo, faz com que ninguém acomoda. Também não sei se vão jogar ou não, mas só de ter eles de volta no elenco já é muito importante. Lucas, você já enfrentou alguns argentinos em Copa Libertadores, na Copa Libertadores. É realmente diferente mesmo? Tem que ter ainda mais inteligência para atuar contra os hermanos nessa competição? Sim, tem aquela nossa rivalidade contra os argentinos e que a gente tem que ter cabeça fria, tem que ter tranquilidade e, acima de tudo, equilíbrio. Mas a gente não pode deixar de jogar e nem mesmo se tiver que chegar firme também fazer o mesmo. E acho que vai ser um jogo bastante pegado, bem disputado. E acredito também que na parte técnica também vai ser de alto nível, até porque eles também tocam bem a bola, como nós. Lucas, uma pergunta que por enquanto você vai responder muito, enquanto não resolver essa situação de renovação, de ampliar o contrato, na verdade. Como é que está a situação e qual o seu desejo nesse momento? Acho que todo dia eu sou perguntado sobre isso. Se não é pela minha família, pelos meus amigos, é pelos torcedores na rua, enfim. Mas confesso que deu uma pausada agora e achei até importante porque o Real Madrid está na final da Champions League e eles estão com foco total. E eu também aqui nessa reta final, até a parada da Copa, com jogos decisivos, e que isso me deixa mais tranquilo para focar aqui mesmo. Como já ressaltei, o meu desejo de ficar e tudo isso.
que espero que logo depois desses jogos difíceis, depois da final da Champions League, se resolva o mais rápido. Lucas, olhando para os times que hoje são líderes, né, dos grupos na Libertadores, a gente tem, por exemplo, Grêmio, Palmeiras, Corinthians, River Plate. Evitar um confronto contra esses times logo nas oitavas de final seria importante também para o Cruzeiro? Por isso essa busca pela primeira colocação? Clássicos assim desse alto nível em Libertadores chega de uma certa forma que é inevitável, mas como eu estava dizendo agora há pouco, qualquer tipo de vantagem que a gente puder obter é muito válido, e uma dessas é importante. E não é evitar, mas se a gente puder jogar mais para frente esses grandes jogos, melhor ainda. O problema é que entre os segundos colocados também tem algumas pedreiras, né? Como Flamengo, Boca Juniors, por exemplo. Ou seja, é difícil, né, fugir de jogo complicado na Libertadores. Nem na primeira fase não tem, imagina logo no mata-mata. E a gente está tranquilo. Vamos para o que deve e qualquer time a gente vai estar preparado. Voltando a falar sobre o retorno do Edilson e do Thiago, assim, o Cruzeiro preservou os jogadores, preparou eles para essa partida em específico. O que muda especificamente a volta do Thiago, por exemplo? Tanto no jogo, assim, tecnicamente, taticamente, e de liderança? A volta do Thiago, somente a presença dele em campo já é de suma importância, que o adversário já fica muito preocupado em não deixar ele livre, em não deixar ele jogar, porque é um jogador muito decisivo, que, como foi na Copa do Brasil, agora também vencendo na Libertadores. E isso para nós é de suma importância ter ele de volta, como o Edilson também, um jogador muito experiente, foi campeão da última Libertadores. Não acomoda nenhum jogador e só nós, o elenco, tem a ganhar. Se pudesse comparar essa preparação feita de alguns jogadores específicos, até poupar jogadores no final de semana, você compararia com o quê? Assim, guardar uma joia, uma carta na manga, uma arma secreta? Com o que você compararia? Uma carta na manga, ou até mesmo, como posso dizer, aproveitar o elenco. Acho que essa seria a melhor frase para dizer, pela nossa força de elenco, para rodar todos os jogadores, para deixar todos os jogadores mais alto nível, porque ninguém gosta de lesionar e ninguém sabe quando vai surgir, ou até mesmo uma suspensão. E com essa rotatividade, deixando todos os jogadores em alto nível, quando surgir a oportunidade, o elenco não vai sofrer, o time não vai sofrer. Alô, Lucas. Pela qualidade dos jogadores, pelo currículo do treinador, o Cruzeiro não é acostumado a sofrer 4 gols, ser goleado. E isso aconteceu naquela derrota para o Racing. Vocês estão com um bril mexido e querem logo encontrar o Racing? É como uma espécie de revanche, principalmente se tratando de Brasil e Argentina, ou não? Não, nada de revanche. Jogo de alto nível, jogo grande de Libertadores. É um jogo atípico nós tomarmos 4 gols. Tanto que logo depois disso a gente sofreu poucos. E uma das defesas menos vazadas do país. Se a gente for com esse espírito de revanche, de querer dar o troco por alto e por cima e querer golear, acho que vai ser ruim esse pensamento. O nosso pensamento é de ir para o Mineirão e vencer o jogo. Ô Lucas, é claro que o desejo de toda a torcida do Cruzeiro é que você permaneça, mas pode ser que não fique também, né? Você já imaginou, por exemplo, o caso do Cruzeiro ganhando a Libertadores e você não estando na equipe, como é que seria a sua reação? Igual aconteceu com o Ábila ano passado na Copa do Brasil? Por um lado, caso isso acontecer, não passa isso na minha cabeça, mas respondendo a sua pergunta, eu ficaria muito feliz, porque aqui é um clube que eu tenho um carinho enorme. Iria ficar muito satisfeito por ao menos ter feito uma parte e ter tido uma contribuição também para esse grande título. Lucas, boa tarde. No ano passado, o Cruzeiro teve algumas provações na Copa do Brasil contra o Grêmio, sofreu lá para classificar
contra o Palmeiras, depois no Grêmio na semifinal. Esse ano contra o Atlético perdeu de 3-1. Cruzeiro, nos momentos mais importantes, tem se mostrado decisivo. A que você atribui esse crescimento do Cruzeiro, que na hora H, ali em mata-mata, como no ano passado e esse ano, tem feito a diferença, tem ido bem nesses momentos tão decisivos? A que você atribui esse crescimento nessas horas tão importantes? Uma grande coisa que o Mano comentou com nós e vem falando, principalmente nesses decisivos jogos, é saber sofrer. Jogo de alto nível assim, a gente vai tomar pressão, a gente tem momento que vai ter menos posse de bola, e saber sofrer nesses jogos é importante, manter o equilíbrio, manter o time equilibrado, e isso faz a total diferença, como foi nesse último jogo na Copa do Brasil, onde suportamos a pressão, tomamos o gol, tivemos equilíbrio, fomos inteligentes para ir reverter e vencer a partida. O Racing ficou em 7º lugar no Campeonato Argentino recém-terminado, perdeu uma boa oportunidade de se garantir automaticamente na Libertadores, teve uma outra competição na Argentina que ele poderia se garantir na Libertadores, salvo engano, Copa Argentina, ele perdeu para um time de 3ª divisão, isso recentemente. Esse momento do Racing, você vê que isso pode interferir ou ajudar o Cruzeiro de alguma forma, ou respeito à tradição que a gente sabe que os argentinos têm, faz com que, né, o respeito fale mais alto e essa questão de mau momento fique de lado? Pode ser que mexa um pouco, mas não acredito tanto nisso. Se tratando de Libertadores, o espírito vira outro, o pensamento outro, o foco é outro, e acredito que eles vão vir mordidos aqui também, para querer se manter no primeiro lugar, algo que nós não vamos deixar, porque acredito que o Cruzeiro vai fazer um grande jogo.